Nós vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde. E para conhecimento dos ouvintes, enquanto o nosso pastor aqui, filho, estava pregando, ligou um irmão que não quis se identificar e estava aqui, não digo visivelmente porque era via telefone, mas estava assim bem abatido e muito chateado porque, segundo ele havia aqui comentado com a irmã Regina Blanco, tinha pecado, estava chorando e conversando aqui, pedia para conversar com o pastor Natanael Rinaldi. O pastor levantou aqui gentilmente, conversou com ele. Acontece isso mesmo, né? Para as pessoas que são muito tementes a Deus, né, pastor Natanael Rinaldi? Isso incomoda as pessoas, não? O senhor que conversou com ele? Fui eu que conversei com o jovem e ele se mostrou assim muito arrependido. Eu julguei à luz da Bíblia que é uma situação que se deve dar uma oportunidade para este jovem não errar mais no erro cometido, que não foi nem um erro literal, foi apenas de pensamentos, vendo filme, e aquilo perturbou a sua mente, perdeu o sono, e hoje ele estava então desassossegado, querendo que uma diretriz para a sua vida. E a melhor coisa que nós podemos fazer num caso desse é, como diz Gálatas 6, versículo 1 em diante, versículo 2, se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então é a obrigação do pastor não apenas agir com dureza, excluindo, mas levando um tipo de tolerância, esperando que haja uma mudança radical nessa vida. E é então essa situação que nós queremos transmitir aos nossos ouvintes, dado que ele pediu que expusesse a sua situação. Falou num tom até choroso. É até um privilégio, viu, do irmão poder falar assim com o pastor, porque eu já pertencia a outra igreja e era muito difícil a gente falar assim com o pastor quando a gente queria, né? Não é muito bem assim, né? O pessoal que é evangélico, que pertence a uma igreja, sabe que às vezes tem que marcar, são pessoas que têm os seus afazeres no dia a dia, também têm suas vidas particulares, mas assim, o pastor Natanael Rinaldi é sempre muito carinhoso com as pessoas, sempre que solicitado ele larga o que está fazendo, né? E atende as pessoas. Então, irmão, você que conversou, é um privilégio realmente, porque não é muito fácil, né? Não estou aqui querendo generalizar, mas a grande maioria a gente não conversa com os nossos pastores quando a gente quer, né? Tem que marcar, mas é um privilégio então para o irmão ter aí se aquietado, está na paz agora, conversou, recebeu uma palavra do pastor, uma oração. Então, agradeça isso também, irmão, não sei seu nome, mas que você fique aí em paz aí, com essa oração e com essa palavra que você recebeu do pastor Natanael Rinaldi. Também recebemos uma pergunta aqui de um irmão, pastor Natanael Rinaldi, que fala o seguinte: o que significa pecado da carne? Diz aqui um irmão que não quis se identificar. O pecado da carne é um pecado específico que tem relação com o sexo. Isso é apontado na Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele expõe abertamente determinados pecados que são prejudiciais a quem está servindo a Deus e identifica como sendo pecados, então, assim, da carne. E nós queremos apontar, para ajudar o nosso consolente,
para evitar esses pecados, porque senão vai paulatinamente tendo a sua consciência endurecida e, por fim, se apostata da fé. De modo que devemos prevenir para não acontecer isso. Então nós temos aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são discussões que encaminham para a briga, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui está bem claro que pecados assim, da forma como foram aqui apontados, vão prejudicar a pessoa a ponto de ele amanhã não ter mais condições de ser um crente porque está atolado em tanta coisa que é da carne. Seria melhor para o nosso irmão mudar esta situação e começar a se envolver com os frutos do Espírito. E encontramos então em Gálatas 5:22 essa relação. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, que significa uma paciência alongada, não é pessoa que fica nervosa com qualquer coisa, já quer brigar, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é a pessoa equilibrada. Então aqui está, substitua esses frutos da carne por esses frutos do Espírito e a bênção de Deus continuará na sua vida. Do contrário, é afastamento definitivo, considerando o que diz a Bíblia. Um abismo chama ao outro. E a nossa atitude é baseada para ajudá-lo em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, é a nossa intenção ajudar para se tornar um crente correto, bíblico, e assim ser abençoado por Deus. Muito bem, eu também queria fazer uma menção especial aqui aos nossos valorosos bombeiros aqui da Baixada, do estado de São Paulo, que conseguiram também conter o incêndio lá na Lemoa. Então, são policiais militares que, como todos eles, merecem o nosso respeito, os verdadeiros abnegados da sua profissão. Felizmente, não ocorreu nenhuma vítima, foram só gastos financeiros, econômicos, mas que isso será reposto, né, de alguma forma, e sem esses valorosos bombeiros, com certeza, coisa pior aconteceria, e aqui vai o nosso agradecimento a esses homens de ouro aqui, por intermédio do nosso irmão sargento, o Fernando também, que frequenta aqui, é membro da nossa igreja, irmão da igreja, e enfim, são verdadeiros, como falei aqui, verdadeiros abnegados, às vezes não tão remunerados como deveriam, mas faz parte da vida, e assim como todos os policiais militares que merecem o nosso respeito, embora tenha algumas pessoas que às vezes insistem em denegrir a imagem desses valorosos homens. Então vai aqui os meus parabéns, aí meus votos de muito obrigado a esses valorosos irmãos, pastor Natanael Rinaldi. Concordamos plenamente com as palavras do nosso irmão e até podemos aplicar uma lição bíblica na atitude deles.
A Bíblia diz assim para as pessoas que são cristãs: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa colocação, ser fiel, é se preciso até vier a morrer, coisa que não ocorre presentemente, a não ser nos países orientais, como nós estamos tomando conhecimento de crentes que são colocados em fila, pescoço cortado, por forças inimigas que são de outra religião e assim agem dessa forma selvagem. Mas, de certo modo, as pessoas que assim agem, que foram mortos, ainda vão ter o seu galardão. E nós continuamos a carreira cristã, procurando servir a Deus da melhor maneira possível. Ser fiel até a morte, repetindo, e eu te darei a coroa da vida. No caso específico do nosso irmão, os que perseveraram para acabar esse fogaréu que se deu lá na saída de Santos, ou na entrada de Santos, está debelado. É uma bênção para a cidade e temos que agradecer a Deus nesse particular por não haver nenhuma vítima. Muito bem. Continuando aqui o nosso programa com a pergunta, e você pode participar pelo 3221-9500, dê a sua opinião, seu comentário, faça a sua pergunta, 3221-9500. A pergunta é sobre o aniquilacionismo. O aniquilacionismo, irmão, não é você botar ninguém no paredão, não, e metralhar, viu? Aniquilacionismo é uma doutrina que eu pergunto agora para o pastor Natanael Rinaldi, perdão. O aniquilacionismo é bíblico, pastor Natanael? Não é bíblico. É uma doutrina sem base bíblica. E eu estou aqui com material que mostra essa diferença, porque nós temos aí duas seitas, Testemunhas de Jeová e Mórmon, aliás, e Adventistas. O Adventista crê no sono da alma. Não é erro moral, é apenas erro que nós entendemos, erro bíblico. E já a Testemunha de Jeová negam até a existência do inferno. Como quem diz, morreu, acabou. Então a pessoa que toma ciência de uma informação dessa, como se fosse apoiado pela Bíblia, ele não tem muita vontade de viver dentro da ordem bíblica, porque, afinal de contas, morreu, acabou-se. Agora, quando a pessoa toma conhecimento da verdade bíblica nos lábios de Jesus, aí a situação muda. Por exemplo, nós temos essa pergunta: mostra a Bíblia que os mortos sofrem dor ou são felizes? Um aniquilacionista responderia não, como também o que propusesse o sono da alma. Não, morreu, acabou. Já não diz assim a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que mortos sofrem dor ou podem ser felizes. E está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, onde ele relata a respeito de duas pessoas, dois homens, um rico, outro pobre. E diz o texto nos versículos 22 a 24, eu citei 19 a 31, estou citando agora 16, 22 a 24. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo
e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Aí está a palavra de Jesus orientando para que tenham cuidado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, por isso estamos sempre de bom ânimo, falando aos cristãos, sabendo que, enquanto estamos no corpo, isto é, nosso espírito, alma está no corpo, vivemos ausente do Senhor. Ele está no céu, nós estamos na terra, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Agora uma pergunta que pode o nosso ouvinte levantar. Mas será que a Bíblia indica que a alma sobrevive à morte do corpo? Nossa resposta, baseada na Bíblia, sim. Qual é o texto bíblico? Mateus 10, 28. Palavras de Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Logo, há vida depois da morte. Pode ser uma vida felicíssima com Jesus no céu, como ele disse em João 14, 2, vou preparar-vos lugar, depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Outro texto bíblico que nós citamos para a base daquilo que nós cremos, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E agora, como estavam? Clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, foi-lhes dito que repousasse um pouco mais, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Está aí mostrando biblicamente que a vida, que pode ser boa e como pode ser mal. Vamos a outro exemplo. Que espécie de pessoas vão para o inferno? A resposta da Bíblia: os ímpios. Salmos 9, 17. Os ímpios irão para o inferno, todas as pessoas que se afastam de Deus. E quem mais vai? Os que recusam o Evangelho. Segundo a Tessalonicenses, no Novo Testamento, capítulo 1, nós vamos encontrar no versículo 7 a 9, o que diz o nosso irmão Saulo de Tarso, que se converteu a Cristo. Ele diz assim, neste capítulo, segunda epístola do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 9. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde os céus com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que desobedecem e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Aqui está claro também que a pessoa que faz pouco caso do Evangelho de Cristo pode saber que a situação não é boa. E voltando a este Salmo 9,17,
Mais uma vez, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Outra pergunta que fazem às vezes: pode alguém sair algum dia do inferno? A nossa resposta, à luz da Bíblia Sagrada, é não. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Outra pergunta: quais são as palavras bíblicas para a sepultura onde o corpo é sepultado? No hebraico existem kever, kevurá. Aparecem em Gênesis 23, versículo 4, Gênesis capítulo 35, versículo 20, Êxodo capítulo 14, versículo 11, Deuteronômio 34, versículo 6, Isaías 53, 9. E no grego, que é a língua do Novo Testamento, existem as palavras gregas minema, minemeion, tafos. Marcos 5, versículo 2 e 3, Lucas 23, 53, Atos 2, 29. Então, são palavras gregas que são traduzidas para o português, onde existe este lugar, então, que nós estamos mencionando. No estrangeiro, Gênesis 23, 4, estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me a possessão de uma sepultura. Estou voltando para o Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento de novo, Marcos 5, 2. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. 53, aliás, Marcos 5, 3. O qual tinha morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia prendê-lo. E pergunta: o que dorme do homem morto, o corpo ou a alma? Resposta: o corpo. Mateus 27, 52. Abriram seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, repetindo, corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, o corpo fica no sepulcro, a alma parte ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Pergunta: haverá ressurreição universal ou alguma classe de pessoas não ressuscitará? Resposta: haverá ressurreição universal em duas classes. Há dois justos que precederá a ressurreição do juízo final. Apocalipse 20, versículos 4 a 6. 1000 anos depois, a ressurreição do juízo final. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. E João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Nenhuma pessoa deixará de ressuscitar. Muito bem. Queria que ligaram enquanto o senhor estava respondendo, pastor Natanael, um irmão aqui que ele trabalha na Petrobras há 30 anos e existem brigadistas que trabalham nas empresas vizinhas e indústrias de Cubatão
que colaboraram intensamente no combate ao incêndio, justamente com os bombeiros. E a Petrobras também colaborou intensamente com seus brigadistas. Muito bem, isso mesmo, irmão. Aqui vai também nossos agradecimentos aos brigadistas e também a Petrobras, uma empresa que não é representada nem pelo Duque, nem pelo Cerveró, mas é representada por vocês, trabalhadores de muitos anos. Vocês é que fazem a Petrobras, e a Petrobras com certeza irá sair disso, porque a Petrobras é de todos os brasileiros, e a todos os brigadistas também. Eu também sou brigadista, e enquanto estava fazendo o curso lá, o tenente falou que sentia assim uma espécie de uma inveja dos que estavam lá, porque estavam adquirindo conhecimento para eventuais ocorrências iguais a essa, pudessem então aplicar o que eles adquiriram de conhecimento, porque realmente é uma experiência ímpar. Então, mas todos sabem, né? Está aqui os nossos agradecimentos. Se Deus operar, em vão vigia a sentinela. Agradecimentos também ao nosso pessoas que trabalharam, nosso vice-governador, Márcio França, nosso prefeito, Paulo Barbosa, nosso secretário de Segurança Pública. Então, todos aí estão aí de parabéns. Mas, volto a frisar, se Deus não operar, em vão vigia a sentinela, pastor Natanael Rinaldi. É isso mesmo? É verdade. Muito bem, então vamos passar aqui para a leitura. Temos perguntas que ficam para segunda-feira, viu, irmãos? Viu, pastor Natanael Rinaldi? Diz aqui o nosso consulente. Ele se divorciou hoje. Não, ele se divorciou e hoje encontra-se num noivado não santo. Porém, sente que precisa e deve voltar para a ex-esposa, com quem tem uma filha de 2 anos. Pede para o senhor, pastor, dar um conselho, o que fazer. Não houve adultério para o divórcio. A ex-esposa é cristã e permite que ele volte e se casem no papel novamente. É a pergunta. A irmã está falando que temos tempo, então o pastor vai responder hoje. Nós temos aqui, queremos dizer ao nosso consulente, que vocês estão agindo bem. É de raro acontecer isso. Não precisaria ter acontecido. Mas aconteceu, vamos reparar o erro. Então, quero deixar patente esse versículo que é lido muitas vezes. Hebreus 13, versículo 4. Venerado. Essa palavra significa respeitado, acatado, seja entre todos o matrimônio. E o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição. Então eu queria dizer para o meu consulente, se você nesse intervalo que se afastou da esposa, como eu teve relações com mulher solteira, aí é prostituição. Diz em seguida o texto, e aos adúlteros, se eventualmente teve relações com mulher casada, Deus o julgará. Como não aconteceu nenhum desses casos, então volta para sua esposa e estabelece um lar digno diante da vontade de Deus. E quero sugerir para sua esposa e para o irmão ler inteirinho o capítulo 7 de 1 Coríntios. Lá tem conselhos para os casados que se separam, como é que pode fazer durante o casamento, de modo que uma pessoa que é crente deve ter conhecimento desses pormenores para não errar depois tentar corrigir. É melhor não errar antes. É viver no padrão estabelecido pela Bíblia, servindo ao Senhor. E o que Deus ajuntou, não o separe o homem.